Salve galera! Para quem ainda não me conhece, eu sou Reinaldo, psicólogo e RPGista, e hoje a gente está aqui para dar início em mais um podcast aqui da Confraria de RPG de Mesa. Como a gente já vem comentando nos vídeos aí nos podcasts anteriores, junto com o Ricardo, a gente sempre encara, né, e sempre viu o RPG como uma ferramenta, né? Uma ferramenta para diversão, uma ferramenta de lazer, né? Uma ferramenta para você fazer amigos, uma ferramenta para você passar aí um tempo se divertindo com o grupo. Mas o RPG dentro desse conceito também pode ser uma ferramenta terapêutica, né? E acho que o tópico que nós vamos abordar no podcast de hoje justamente é esse, né? É o RPG como uma forma de terapia, né? Um RPG aliado à psicologia, talvez à educação e outras áreas, né? Essa ferramenta que nós tanto gostamos aí para a gente se divertir, jogar aí as campanhas, fazer nossos personagens, também é auxílio aí da saúde mental. E para ter esse papo aqui com a gente hoje, chamei aí um amigo de longa data, né, que joga RPG comigo aí já faz uns bons anos, não vou falar quantos, né, para não Entregar dedurar aí a a idade. idade. É o Felipe que também joga lá com a gente na confraria e também é psicólogo. Beleza, Felipe? Tudo bom, meu querido? Tudo bom, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo. Como ele disse, eu também sou psicólogo clínico, formado uns 10 anos mais ou menos, e também RPGista há bem mais tempo. Há bem mais tempo. RPG vem antes, né? Primeiro foi Já RPG, vem depois de já foi antes, né? profissional. Exatamente, né? Felipe, como de praxe, né? A gente gosta de falar um pouco da história aí, nossa história da RPG, até um pouco próxima, né? A gente começou quase junto, mas fala pra mim se você tem uma cena, uma campanha, algum personagem que você jogou aí no longo desses anos aí de RPG que te marcou bastante. Cara, eu fiz até umas anotações aqui Ele que veio munido aí, ó. não foi um Né, Felipe? personagem, foram alguns. Cara, o primeiro personagem que eu me lembro, eu sonhava com esse personagem. Acho que eu tinha por volta de uns 15, 16 anos. Foi um clérigo, que é uma espécie ali no AD&D, um tipo de um sacerdote da natureza. Ele chamava Azrael. Minha mãe falava que eu até acordava dormindo falando desse personagem e tal, então me marcou bastante. Acho que foi o primeiro personagem que eu tive, eu joguei com ele acho que um ano e pouco. Teve também e isso já em outro sistema, né, no sistema de Vampira Máscara, um Ravenous, que eu estava até comentando com o Reinaldo no caminho aqui para a gente fazer a gravação que eu joguei bastante com ele num sistema chamado Dark Age, que é o vampiro, só que medieval. Joguei muito com ele sendo humano, e aí quando ele se transformou em vampiro, a gente acabou parando ali de jogar, mas marcou bastante também. Teve com esse mesmo mestre, que é o Douglas, um camarada nosso, Sim, na época, né? sim, Essa época dos que foi um RPGs. gangrel de Vampiro à Máscara também, que é um clã que a gente vai tentar falar Falar um nesse pouco dele mais pra podcast. frente, né? Da uma personagem chamada Elizabeth, que foi uma malcaviana, também de Vampiro à Máscara, do mestre Adrian. Se eu não me engano, eu joguei com ele, acho que o ano passado, ano retrasado, uma coisa assim. E um Lasombra, que também é de Vampiro à Máscara, com um mestre chamado Plínio. Então tem Tem uma bastante lista aí de gente aí. personagem Sim, marcante, hein? sim, Praticamente todos aí entraram pra história. sim, Você falou do que você sonhou, né, com o personagem, né? sim. Quem nunca não sonhou com uma sessão assim? Eu lembro que eu sonhava com a Samita que eu tinha. Eu sonhei uma vez. Eu não lembro quem era o mestre da campanha. E uma Samita, nossa, tava muito apelão, cheio de diablerie, cheio de ponto na ficha. Eu lembro de uma cena, eu não lembro quem, não sei se foi o Ricardo que mestrou, provavelmente de um acampamento, né? Que era medieval, era Dark Ages. Uhum. E esse Samita tava no acampamento, ele era ali meio que alguém
que um exército, né? Acampamento de exército antes da batalha, né? Daí vinham os caras desafiar ele do próprio exército ali, ele acabava matando, ele tinha Serpents 2 ainda, era Nossa, pelão pra caramba. Eu lembro que eu sonhei com essa cena, cara. caraca. Marca bastante, né? Tem sessões que Sim, marcam, né? Isso é sim. bem interessante. E você falou aí do pessoal, falou do Douglas, né? Falou das campanhas. A gente começou quase junto, né? Não sei se foi junto. Sim, acho que foi na época da biblioteca, né? Foi na Tinha biblioteca também uma. que você começou? Foi um pouquinho antes, acho Antes, que né? meses antes. Eu jogava muito no prédio do Douglas. Esse narrador que eu tô citando, ele é um professor de história, Douglas Dubinskas, meu parceiro também, e ele me apresentou o sistema de AD&D. A gente teve algumas experiências assim com a D&D, acho que foi um ano e já migramos pro Vampiro. Conforme a gente foi jogando Vampiro, a gente já foi pra biblioteca. Ele falou: Ah, Sim. tem um pessoal que joga Vampiro lá, Ah, vamos sim. lá. Aí todo mundo se encontrou lá. Isso, isso. A biblioteca era bem legal, né? Eu gostava Era bastante de lá. A gente bastante. estava até conversando vindo pra cá, né? Falando do pessoal que ficava bravo. Sim. Aqui isso era, meu, o povo era cada cena quando morria o personagem, né? A gente tava conversando até de um player aí, não vamos nem Sim. falar o nome para Né? não, pra não comprometer. Que rasgava a ficha, jogava na cara do mestre, você é um péssimo, Gritava. gritava. E a gente tava até falando que isso acontece hoje ainda, né? Exato, Ainda ninguém exatamente. tá livre aí da dor da perda do personagem, né? Sim, sim. Até comentando com o Reinaldo no caminho, acaba tendo as vivências ali do player com o personagem acaba sendo algo muito visceral. Ele pega, cria um background, pensa na vida daquele personagem, faz todo um esquadro. Aí chega na hora, o cara vai lá e mata ele. O cara perde a linha, literalmente, porque é muita coisa investida ali. E geralmente ele vai agir ali na sessão, bem entre aspas, tá, pessoal? Da forma que ele age com outras pessoas. Entre aspas, por quê? Porque na mesa, pensando numa questão virtual, ele vai ter essa liberdade, assim, para Sim, sim, se soltar os expressar bifos ali ali, né? o descontentamento, né? Sim, sim. Não, legal. Você tava até comentando, né? O pessoal questionando. Tá, mas meu personagem morreu e agora, né? Agora você dá a vez pro personagem que tá vivo, né? Agora É, passa o turno. faz outro. Eu vou falar isso, eles vão ficar mais bravos Vão, ainda. vão. Felipe, como eu tinha até comentado aqui, né? A gente veio hoje para falar um pouco desse viés terapêutico também, né? Do RPG, né? Essa ferramenta, o RPG como uma ferramenta aí da psicologia, né? Da psicoterapia, né? Eu gostaria que você falasse um pouco aí de como a ideia do RPG nasceu também, né? Como que de repente inventaram de interpretar os personagens, né? Da onde que, né? Surgiram essas ideias. Tá, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho na história, até para a gente fundamentar um pouco aqui o que a gente tá falando, tá? A sigla RPG significa Role and Play Game, ou jogo de interpretação de personagens, ou jogo de interpretação de papéis. Ela surgiu na década de 70, quando dois americanos, o Gary Gygax e o Dave Anderson, transformaram os tradicionais jogos de estratégias, conhecido como Wargames, que é o jogo de tabuleiro, tá, pessoal? Em uma experiência mais centrada na narrativa e na interpretação. Ao invés de você controlar um exército inteiro, como, sei lá, por exemplo, o War, eu acho que isso aí denuncia idade também, né? Mas depois agora vamos, né? O War, né? Você começa a interpretar um único personagem, com personalidade, objetivos, qualidades, limitações e uma história própria. É isso que é aquele investimento ali do tempo, né, pessoal, que a gente citou. E a partir desse momento, as decisões deixaram de ser determinadas apenas pelas regras do jogo e passaram a ser guiadas também pela criatividade, pela imaginação e pelas escolhas dos próprios jogadores.
Esses criadores, que é do esquema do sistema de AD&D, é o Dungeons and Dragons. Foi daí que esse primeiro movimento foi o que saiu o D&D então, né? Ah, Isso, tá, isso. entendi. Eles definiam o RPG como uma forma de imaginar juntos. Fosse um livro que cada leitor ali vai imaginar o cenário de alguma forma. A gente pode, por exemplo, eu e o Reinaldo jogarmos juntos, o narrador falar o mesmo cenário pra gente, só que ele vai ter uma experiência, eu vou ter outra totalmente diferente. Exatamente. Eu até falei, acho que no último podcast aqui com o Ricardo, né? Cada um vai ver a cena de uma forma, né? O Uhum, castelo do príncipe ali, o trono dele vai ter, né, uma característica única para cada jogador. Eu acho que o legal é justamente essa experiência. Eu gostei dessa parte que ele fala, vamos imaginar juntos, né? sim, Né? A gente sim, imagina a mesa, acho que a mesa do RPG essa ideia da interpretação, da vivência, né, traz uma experiência que acho que não tem em nenhum outro jogo, né, que é você poder jogar ali a campanha, uhum, né, a trama, os personagens, mas também você poder viver ali o seu mundo interno, né, sua criatividade, exato. e isso compartilhado com outros, né, isso daí acho que é fantástico, essa ideia, né? Sim, e dá um espaço muito grande assim para ações, para interpretação ali do personagem, né? Por exemplo, os MMORPG, virtuais, né, de games, você tem uma abertura de um mundo ali para Uhum. você interagir, um monte de NPC para você poder conversar. Só que no RPG de mesa acaba sendo maior que isso. Tipo, não te impede, por exemplo, de você estar em Nova York com o seu personagem e falar, agora eu quero ir para Tailândia. Ah, por quê? Porque eu tô com Sim, vontade de ir para Tailândia, eu quero ir para sim, lá. sim. E você vai. Então não tem um limite assim. E uma coisa bacana é que, por exemplo, nessa questão do AD&D, o cara ele pode escolher classes assim de personagens. Então, por exemplo, ele faz um mago, que é um conjurador ali de artes místicas. Então, mas cada mago, para cada player, vai ser um personagem totalmente diferente. Mesmo que seja a mesma classe, do mesma forma, eles vão ter uma forma diferente de interpretar, mesmo que seja a mesma Sim, classe. é interessante, né? Até como a gente foca aí mais em vampiro, né? Mundo das trevas, é a mesma ideia dos clãs, né? Acho, né? Cada um Uhum. vai interpretar o Bruhal, o Gangrel, o Tremé. Sim, Tem ali a característica central do clã, né? Que é o fator ali das lores e tudo, mas cada um vai interpretar de uma forma, né? Acho que esse ponto aí dos clãs a gente vai, né, retomar vai um abordar. pouquinho depois, aqui ainda Sim. hoje, né? Mas interessante, acho que dentro desse contexto aí, o imaginar junto, né, essa liberdade de cenário, essa possibilidade ali do jogador fazer ações, né, projetar ali suas ideias, né, seus conteúdos, como que a gente pode pensar de como seria esse RPG terapêutico, né? Como que o RPG serviria de ferramenta, por exemplo, da psicoterapia? Tá, vamos lá. É, eu baseei bastante assim a minha pesquisa no pessoal do grupo D20, que eles são de uma abordagem da psicologia chamada análise do comportamento, e eles têm um viés voltado para o uso do RPG como forma terapêutica. Então, eu gosto muito de pensar a ideia de habilidades sociais, tá, dentro do nosso contexto, tá? Pensando na definição de Aristóteles, nós somos seres sociais. Então a gente não consegue interagir, a gente não consegue estar no mundo sem o outro. Por mais que, não, eu sou mais introspectiva, eu não gosto de conversar. Mas uma hora você vai ter que conversar, você vai ter que comprar um Sim, pão, você vai ter sim. que falar com alguém. Então, essas habilidades sociais, digamos que são repertórios para você conseguir interagir com outras pessoas. Então, você tem habilidades sociais, que digamos que é as bolinhas ali na As bolinhas da ficha. ficha, Isso, exatamente. Você até brincava, né? Você não exato. tem essa qualidade, essa Isso aí característica, você não pode pintou, né? apagar, tira Quando o isso cara não era daí. bom em uma coisa, né? Isso daí você não gastou ponto para ter isso, né? Sim. E entre as competências sociais,
Que a ideia é assim, você tem lá a bolinha. É a mesma coisa, por exemplo, você pega um personagem, sei lá, vai, no meu caso, que tenha, sei lá, 5 bolinhas ali em computador. Ele é um expert em computador. Cara, eu não manjo nada, eu manjo o básico ali para eu trabalhar. Então a ideia é que assim, o meu personagem ele tem as habilidades sociais, só que eu não tenho as competências sociais, eu não sei o que fazer com aquelas bolinhas. Sim, Não entendi. consigo ligar uma coisa com a outra. E aí, pensando na ideia como ferramenta terapêutica, o RPG, isso no contexto de terapia, tá? Você consegue simular num ambiente seguro determinadas situações que aquela pessoa tem dificuldade. Por exemplo, ela tá querendo uma entrevista, tá querendo trabalhar, só que ele tem muita vergonha de passar por uma entrevista de emprego. Então você pode, se utilizando dessa ferramenta, você criar uma dinâmica ali com o teu cliente ou teu paciente, no caso da tua abordagem, onde ele vai passar por uma entrevista. Só que diferente da mesa, por exemplo, vai numa mesa de RPG, você vai conversar com um príncipe, que é como se fosse um governante Sim. vampírico. Aí vamos supor que o teu personagem ali fala alguma besteira pro príncipe. Vamos pensar que o mestre, lá, o narrador, ele tá de muito bom humor. É, E um ele mestre fala, ó, bonzinho, um mestre volta aí, bonzinho. fala de novo, vai. Vai, é. Aí ele volta. Mas, por exemplo, se o mestre é um mestre mais linha dura, não vou voltar, você apaga a ficha, você Sim, morreu lá vai ter mesmo. as punições, né? Isso. Só que na parte terapêutica, o que que vai acontecer? Você vai estar monitorando ali o teu cliente, do tipo, chegou a hora de conversar ali com o dono da empresa, tá? O que que você está sentindo nesse momento? Eu tô começando minha mão tá suando, eu não consigo parar de mexer a perna. Tá, me fala mais sobre isso. Tô sentindo inseguro, que eu não sei o que falar, tal. Eu falo, então vamos fazer o seguinte, vou te passar algumas opções aqui do que você pode falar para um entrevistador. Você pode falar isso, você pode falar aquilo, você pode contar um pouco da tua experiência. Aí a pessoa escolhe o que ela quer fazer e você segue com a interpretação. Para que é isso? Você está modelando aquele cliente, ou seja, você está ajudando ele a ganhar repertório social para depois conseguir passar por uma entrevista sozinho, sem a tua Sim, sim. intervenção. É, Então é um um laboratório ali. laboratório, né? Eu até quando a gente estava conversando essa semana, eu gostei desse conceito, né? De ser um laboratório, né? Um espaço controlado. A gente tá até, acho que falando ontem, né? Às vezes você tá ali no processo com o seu paciente, e você não tem né? Entre a sessão e o mundo real, não tem ali uma Hum, pausa, né? Para isso, experimentar. A vida vai acontecendo, né? E você vai se exatamente. adaptando. Então, essa ideia do RPG, como fator terapêutico, ele seria um espaço de experimentação, né, um laboratório, né, um Isso. ambiente controlado, aonde o mestre barra terapeuta criaria ali uma história, né, É, pode ser um recorte ali, por exemplo, isso, um recorte. uma entrevista de emprego. Sim, sim, sim. E ali poderia ser observado ali essas habilidades sociais, poderia ser modelado, como você disse, Isso. né, dentro desse campo da campanha, então da sessão ali, né, usar esse Sim. molde. Não, não, isso é interessante, né? Eu tava, até para o nosso bate-papo de hoje, eu tava vendo alguns materiais aqui que acho interessante que quando ele cria ali o personagem, né, quando ele se desenvolve durante a sessão, sendo, né, uma sessão normal, uma sessão terapêutica, vamos colocar assim, ele pode ali também vivenciar várias situações, né? Então, situações, igual você disse, né, as dificuldades nas habilidades sociais, ele pode vivenciar conflitos, traumas, né? E eu acho que o interessante é que trabalhar isso com a ferramenta da RPG, dando um espaço controlado, seguro, né? Esse laboratório aí de experimentos, de vivências, né? Acho que torna também um pouco mais, não sei se seria fácil o termo, né? Mas fica mais observável, né? De uma forma mais concreta de se trabalhar também, né? Isso acaba ficando mais viável ali para a pessoa, né? Que, por exemplo, vamos supor que a gente vai treinar esse tipo de situação, vai. Eu
tinha visto no material do pessoal do Grupo D20 um laboratório que eles fizeram com alguns pacientes, né, para trabalhar uma habilidade do tipo de comprar coisas, conversar em público, falar com uma pessoa, como que eles iam fazer. Então eles desenvolveram, por exemplo, uma situação onde um vendedor ali, um taberneiro, ia vender, acho que uma adaga para um dos personagens, tá? A adaga, pessoal, é um tipo de faca, É um tá? punhal, né? Uma Isso. espécie de punhal. Aí ele ia conversando sobre essa adaga com o terapeuta, mas o terapeuta representando ali o vendedor, do tipo, você quer me vender essa adaga por 4 peças de ouro, mas ela tá toda enferrujada aqui, será que você não pode fazer um preço mais barato, tal? E essas habilidades, por exemplo, de permuta, de negociação, depois esse cliente ele pode se utilizar disso no dia a dia dele, né? Sim, sim. De conseguir fazer esse meio de campo sem ficar nervoso, sem travar, ou até como acontece muito, sem limitar o convívio social. Do tipo, eu quero, sei lá, eu quero ir numa balada. Só que eu tenho muita vergonha porque, sei lá, de falar ali com o pessoal do guichê. Então eu não vou, porque eu fico muito nervoso, eu não vou conseguir. Então a gente vai simular essa questão dele conversar Sim, ali para ele sim. É poder justamente, né? vivenciar. Vai testar, né, em um ambiente controlado, né? Isso é muito, muito interessante, né? Você colocou essa ideia aí desse exemplo, né, do cara vendendo a adaga, né? E ele poder ali, né, vivenciar essa situação, né? Observar também, acho que observar é importante, né? As próprias reações e os próprios comportamentos, né? Eu achei interessante algo que eu li que fala da jornada, né? Assim, a campanha, vamos pensar aí numa campanha de RPG terapêutico, né? Com fins, né, e metas objetivas, mas no que eu estava lendo fala da jornada psicológica Uhum, também, né, que nessa ideia de um ambiente controlado, onde você pode trazer aspectos, né, pessoais, aspectos de conflitos, aspectos fragmentados, aspectos de comportamento, você pode olhar isso também como uma espécie de jornada psicológica, onde esse paciente, cliente, né, jogador, né, acho que vai se mesclando tudo nisso, ele vai numa jornada de autoconhecimento, né? Uma sim. jornada de descobrimento, igual a gente sempre colocou aqui, uma jornada de desenvolvimento humano, né? Alguns aspectos ali dentro dessa sessão ambiente controlado, eles podem ser trabalhados, igual você disse, uma habilidade social, alguns conflitos, alguns traumas, né? Acho que é um campo para se trazer à tona diversas questões, né? Acho que aí, né, depende muito ali do que essa pessoa ou essa mesa, né, terapêutica, às vezes também Uhum. pode usar um contexto de grupo, né? Quando é grupo, sim, Sim, sim. que eu acho que é até mais rico, né? Trazer isso, né, justamente nessa ideia, olhar, né, essa campanha barra terapia como uma jornada também psicológica de crescimento, de descoberta, de autoconhecimento e de desenvolvimento, né? Você pode unir aí partes que talvez você não olhe muito da sua própria personalidade que podem te atrapalhar, né? Você pode trazer à tona aí questões pessoais, de história, de vida, né? Depois a gente até vai falar um pouco desse background aí do Uhum. personagem também, né? Então é bem interessante. Acho que essa ideia da RPG como uma ferramenta terapêutica, um laboratório onde se pode vivenciar e experimentar diversas questões do comportamento e da psique é fantástico, sinceramente. Sim. É algo assim bem, bem rico, né? Exato. Eu estava até lembrando aqui é, da conversa que a gente teve aqui também pelo trajeto, né, até chegar aqui no estúdio. é, de algumas situações em mesa mesmo, não sendo só a questão terapêutica, mas a questão recreativa mesmo, de trabalhar coisas ali da pessoa, não diretamente, mas ela mesma, ela vai vendo algumas situações, que nem atenção, que eu acho que é muito importante dentro de uma mesa de você
prestar atenção, vai, por exemplo, no cara que tá te passando uma missão, Sim, o no, esperar a vez. é, no que tá acontecendo ali na cena, de você se ater ali aos detalhes. Resistência à frustração, que eu acho que era mais ou Que a menos isso gente. que a gente estava É, colocando, que dentro de um RPG de mesa, sem ser no contexto terapêutico, no contexto recreativo, o teu personagem ele pode vir que, né, que o pessoal fala, de arrasta pra cima, né? Ele pode vai de morrer. arrasta, né? Ele pode morrer. Já era. Então vai depender ali dos dados, que você joga o dado e aí você tem um resultado. Se você tiver um resultado desfavorável e você vai fazer uma ação, digamos, mais temerosa, tava até lembrando que eu tava jogando com um personagem, a Samita também, eu fui querer brincar de Blade, de pular de um prédio pro outro. Ainda bem que teve sucesso, porque se você cai, já era. Você pode até ser imortal, mas vão te ver lá embaixo. A sociedade vampírica tem leis. Eles vão perguntar o que que você estava fazendo, por que que você estava fazendo. E aí você vai sofrer a punição e provavelmente seu personagem vai morrer também. Aí entra também essa ideia de avaliar os riscos, né? Igual, se eu vou Exato. fazer uma ação com o meu personagem, qual que é o risco? Sei lá, e aqui aqui eu saio daqui e vou desafiar um membro aí de uma gangue vampírica de outra cidade, né? Uhum. Qual que é o risco que eu tenho? Eu posso morrer, eu posso ser bem-sucedido, né? Sim. Acho que esse ponto de avaliação. Tem jogador que é mais carudo, né? Ele vai, Uhum. faz e não tá nem aí, né? Sai fazendo as cagadas, como se diz, e não tá nem Uhum. aí. Tem outros que já não faz nada, né? É, só fica É, observando. tudo observa, né? Mas o que é que tem ali atrás da porta, né? Como é que tá? Ele fica ali Sim, observando o ambiente todinho para até ele ter a certeza que nada vai acontecer. sim. Daí ele vai e acontece. Exato. Isso às vezes acaba sendo bacana para qual que é a vantagem de você ficar fazendo isso? Ou de você ser mais temeroso aí, fazer as cagadas do tipo, desafiar quem não deve, acabar tomando um Sim. cacete ali do cara, ou sei lá, pular do prédio e morrer. Você começa a generalizar esses estímulos, ou seja, o meu personagem ele foi pular do prédio, ele morreu. Então, eu acho que na vida real eu também não devo fazer isso, que pode acontecer um Sim. acidente. Ou até pensando fora aí da questão da piada, que nem, vou pensar o que eu vou falar pro príncipe antes de eu conversar com ele. Eu vou anotar, eu vou conversar com o restante do grupo. Será que eu não consigo usar isso numa reunião no meu trabalho? Eu falar com meus pares ali da equipe antes de eu falar com o gestor? Então, isso é generalizar o estímulo. Sim, Você interessante. aprende ali na mesa e leva para outros lugares. Pô, se funcionou ali, funciona no meu trabalho também. Exatamente, porque a mesa de RPG, os jogadores e os personagens também é um evento social. Sim, Né? Ali tá tudo em jogo, né? Tudo que tá aí, igual você colocou, as pessoas às vezes se comportam ali como elas se comportam fora da mesa também, né? O que tá na mesa também tá com essa pessoa fora da mesa. Em exato. grau maior ou menor, depende de cada um, mas é um evento social também, né? Exato, exato. E às vezes acaba aprendendo também coisas que estão fora ali do escopo também do RPG. Eu estava conversando com o Reinaldo, eu estou numa campanha também, né, fora do Confraria, com o Mestre Henrique do canal 753, onde eu vou começar a jogar com um personagem do clã Toreador, que são artistas tal. E o jogo dele se passa em 1920, que era onde estava acontecendo a Semana da Arte Moderna aqui em São Paulo. E eu não conheço nada disso. Aí ele falou: olha, assiste uns documentários Uhum. sobre, dá uma lida. E eu comecei a aprender sobre arte moderna, de como que aconteceu aqui no Brasil, tal, uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia mexer, totalmente fora assim da área. Então, Sim.
Eu até comentei com o Ricardo no podcast passado, né? Essa ideia do RPG, da mesa, da campanha, ela estimular a leitura e a busca de conhecimento é muito interessante. Esse exemplo aí é bem legal, porque você vai montar um personagem, né? Não sei, a campanha, igual você falou, passa em determinada data, né? Marcante historicamente, que é a Semana de Arte Moderna. Ou ela se passa numa cidade medieval. 1300, ou se passa igual, a gente começou uma de lobisomem que é na Amazônia, Uhum. né? E é interessante, porque isso estimula você a ir buscar, né? Não, peraí, para eu enriquecer esse personagem, deixa eu Entender o contexto entender o histórico contexto, ali. né? Eu quero fazer um personagem meu que tenha, você falou do Ravenous, que tem uma descendência. E acho que esse estímulo que a RPG traz, até mesmo você pesquisar as disciplinas ou os poderes, né, no próprio livro, Sim, né, sim. estimula muito, né? Acho que aí entra essa ferramenta também de conhecimento, né? E aí também o do autoconhecimento, porque tem esse ponto, né? Você deu esse exemplo aí do mundo da reunião com o chefe, né? Desse treino, dessas habilidades, dessa generalização, né? De o que acontece ali, poder levar para fora, mas também tem ali a questão do autoconhecimento, da pessoa começar a se observar, né? Até pô, o meu jogador é totalmente imprudente, cara. Foi lá, acabou com a mesa, mano. Acabou, né? Você tá até conversando aí, vai estar acontecendo algo assim aí numa das mesas, vai destruir tudo, né? Ele fala, pô, meu, mas por que que eu fiz isso, né? Não poderia agir diferente? Sim. Né? Por que que eu fiz isso? Queria me aparecer ali, queria o quê? Ganhar a admiração dos outros por eu ter conseguido, e agora que deu errado, né? Eu acho Hum. que essas são reflexões legais, assim, muito importantes dentro da mesa de RPG, né? A convencional, que também, né, é algo importante aí que eu vejo dentro desse cenário terapêutico também, né? Autoconhecimento é Sim. fundamental, né? Ah, sim, com certeza. Eu estava até pensando no que você colocou, da questão de pensar em consequências, tal, dentro de cada contexto. E isso vai, exigir também um autoconhecimento grande do player. Do tipo, em situações de combate eu travo. Tá, mas por que que você Por quê? trava? Né? O que que isso te Ah, desperta, né? isso. Aí é legal fazer o quê nesse sentido? Inicialmente, você levar isso pro seu terapeuta e depois você devolver na mesa, para você Sim. saber se você ficar perdido e você não consegue acompanhar ali o raciocínio, ou se desperta coisas ali do que você viveu, como é um trauma. Exato, exato. Não, interessante. Ali, aí, se fosse, por exemplo, uma mesa de RPG terapia, aqui naquele momento pararia a sessão, Exato, né? Agora, exato. peraí, você está sentindo o quê? Né? O que que isso te desperta? O que que isso te remete? Né? Acho que é Sim, interessante, né? Acho que tem esse cuidado, esse olhar minucioso ali nas ações ali do jogador, do isso. personagem, né? Algo que eu acho interessante, assim, dentro do RPG de forma geral, é a questão das classes, clãs, tribos, tradições, né? Tem várias. Todo Uhum. jogo, né? Claro, seria muito chato se fosse só um, pudesse jogar todo Isso. mundo com a mesma coisa, Sim. né? E eu acho muito legal. Eu sempre fiquei curioso em relação a os clãs, né? Vamos colocar aqui, porque são Uhum. tantos jogos diferentes, que na Confraria é o que mais se joga o Vampiro, né? Os clãs, né? Os clãs têm características, né? Muito Sim. particulares, né? A gente até falou um pouco, né? Cada um vai interpretar um Bruhá de um jeito, Isso. né? Mas acho que os clãs também, eles têm aí um olhar, uma visão em relação às características de cada, né, personagem, assim, do membro do clã, né? Isso, de cada pessoa ali, né? Aspectos psicológicos das pessoas Isso, vai exatamente. direcionar ela para um clã ou outro. Você pega, por exemplo, vai um novato que ele nunca jogou. Uhum. Aí hoje você envia o PDF para ele lá Sim. do livro. Antes a gente pegava, abria o livro na mesa, ó, tem Eu tava até pensando, só antes da gente falar um pouco dos clãs, eu tava fazendo a ficha esse final de semana de Cyberpunk, né? E a Uhum. ficha editava em PDF. Meu, me bateu uma nostalgia de quando a galera se reunia, daí vinha todo mundo com as mochilas mega pesadas, daí uns tiravam Sim. umas pastas
gigantesca, Uma renca de cheio de fichas ficha em branco que tirou Xerox, uma ficha de cada sistema e jogar. amassada, Um nunca tinha borrada. lápis, né? Tinha aquele que nunca tinha ficha, lápis, Sim, nada. Era, chegava, ô, empresta a ficha aí. é, daí, ô, presta o lápis, ô, empresta a borracha, era sempre o mesmo, né? E normalmente quem emprestava a ficha morria primeiro, né? Aí o Né? cara ficava. É, isso daí não tem mais hoje, quer dizer, pelo menos em sua maioria. Mas assim, né, voltando aos clãs, né, tem algumas características, né, cada clã, Sim, assim, sim, que nem, psicológicas ou marcantes, né? por exemplo, esse o Bruhá que a gente citou, pensando no contexto da máscara, né, que é o vampiro nos dias atuais, Uhum, né? Eles, na sua maioria, são punks, góticos, rebeldes, assim. Eles são contra o sistema que é colocado para eles. No caso ali, num vampiro, ele vai ser contra o sistema vampírico ali, digamos, da Camarilla, que é uma organização ali de vampiros. Então, ele vai ser contra o que aquele príncipe representa. Então, isso pode dizer muito ali sobre a pessoa, ou o momento que a pessoa está, né? Eu lembro que quando eu comecei a jogar, eu acho que o primeiro clã que eu joguei foi o Bruhá, sim. que puta, eu me vi ali naquele Bruhá. Eu falei, pô, que legal, o cara, ele, nossa, pode usar as roupas que não tenho dinheiro para comprar, pode ter uma moto que eu também não tenho, Exato. pode xingar todo mundo, pode bater em todo mundo, e é isso aí, vou jogar com ele. E eu penso como experiência própria, cada período da minha vida eu acabei me fixando em determinado tipo de clã. E isso é desde as experiências que eu quero vivenciar ou as experiências que eu tenho para trabalhar, né? Então isso vai mudando. E a gente, quando a gente começa a conhecer, pegar mais intimidade assim com os players, a gente vê que cada player tem um clã Um ali que clã gosta mais. de carteirinha ali, né? Sim, E o legal a história do Bruhá, assim, a ideia do Bruhá é que ele representa essa rebeldia, né? uhum, Não contradição não, mas essa afronta, né? Esse isso, desafio, essa impulsividade, né? Como se fosse ali um estímulo, algo bem instintual. Só que ele traz também na lore dele uma decadência, né? Porque ele sim, vem, né, do grande clã Bruhá lá dos desde altos Cartago, né? clãs, isso, dos Exato, ele vem filósofos, de uma tradição que foi caindo em ruína, né? O Bruhat também acho que veio de algo intelectualmente superior, assim, tanto de um pilar de uma sociedade, da cidade de Cartago, de uma uhum, decadência a chegar ali à marginalização, né? isso. É interessante isso. Eles caíram, né? Até os Queda do outros clã, né? clãs, né? Eles Muito falam que legal. os Bruhás, eles caíram em desgraça, Isso, né? exato. É, mano, isso é Que- genial. Eu tava pensando, até a gente até conversou, né? Mandei pra você ontem. O clã Tizimis eu acho um clã interessantíssimo, né? Interessantíssimo. Ah, e questão da vicissitude deles, né? Como tem essa ideia, né, da forma. Né, do corpo, eles parecem que como eles buscam, né, traz aquela figura, né, aquele meio que arquétipo da transformação vir através do corpo, né? Tem esse contexto aí de dor, de isolamento, né? Essa disciplina, vicissitude tão visceral, né? Tão, né? Que uns efeitos visuais assim Sim, dentro do jogo, né? Bem brutos, né? E é legal que é um clã que ele busca uma evolução, né? Ele busca, acho que na própria história do clã, né? Se transformar em algo, né? sim. Me lembra muito aquele filme, O Dragão Vermelho, da série lá do Hannibal, Isso, né? Que acho que exatamente. dentro da cronologia é o primeiro, mas acho É, que tem aquele cara que ele quer se transformar, né? No Dragão Vermelho. exato. O Tzimiz, ele traz um pouco dessa figura de uma transformação, né? De moldar, né? Como essa evolução viesse do próprio corpo, né? Sim, que é a apoteose lá deles, Isso, né? chegar a um apogeu através Uhum. né, dessas práticas de transformar o corpo, né? Eu tive até uma frase legal, né? Quem eu sou quando abandono completamente minha forma, né? Sim. Até pensando, pessoal, graficamente, assim, para a gente ter uma noção,
o filme Drácula, de Bram Stoker, acho que de 93, se eu não me engano. Sim, que o Gary Ó, Oldman interpreta o Drácula nesse isso, que filme, é ele tem lindo. várias formas Exato, ali, é. ele vai mudando conforme ele precisa. É interessante, é um ser multifacetado que ele não tem, o não ter forma é a característica ou é uma busca por uma forma, né? Sim, Isso que fica, acho que fica essa questão, né, no ar, assim, quando fala do Zimismo. exato, exato. Que numa parte do filme ele tá como um nobre decadente, que ele tá ali no Isso. castelo dele, quando o Harker vai tentar negociar com ele lá. E depois, num outro momento, que ele vai para Nova York, não, para Londres, que ele vai, acho que ele vai talaricar a Harker, né? Ele Basicamente. tem um lobo também, né? Sim, Quando ele ele tem um faz sexo lá lobo. com a personagem, ele é Exato, uma forma de lobo, né? Uma exato. E forma aí, animalesca, acho que traz essa ideia do instinto, né? Sexual, sim, né? exato. E aí, quando os caçadores ali, eles vão atrás dele, aí ele muda para uma outra forma, que é Sim. um bicho gigantesco lá, com garras, um monstro mesmo. E no jogo, né, no Vampiro à Máscara, jogando com o Clant Smith, você consegue fazer essas mudanças, Sim, sim. inclusive. É, exatamente. A vicissitude ela traz uma liberdade, né? Sim. Mas o Tom de Mim, não sei pra mim, ele tem ele me passa uma impressão, né, de angústia e isolamento, né? Ele tem um clã que tem, acho que vem da ideia dos Matusaléns, né? Tizimis, são os castelos, né? E Sim. o próprio Drácula, aquela ideia do isolamento, buscando a transcendência, né? O apogeu de si mesmo, né? Sim, até na vivência ali do clã jogando, acho que eu joguei de Tizimis uma vez, inclusive na mesa do Douglas. Eu tinha uma dificuldade ali de me encaixar, porque o personagem normalmente ele é mais na dele, ele não se importa muito com quem tá próximo. Do tipo, ele tá Isso. buscando o apogeu dele. E eles têm, por exemplo, trilhas de sabedoria para atingir esse apogeu. A do Tizimis é a Trilha dos Ossos, da Metamorfose. Metamorfose tem aquela da morte da alma. Ah, essa eu não lembro. Não lembro. Hum, Faz tempo que eu não jogo. Eu tenho um Tizimis aqui, ó. olha que da Aqui, hora. ó. Tem um Tizimis aqui. Oh, muito bom. Essa eu não lembro. Faz tempo que eu não jogo Hum, Tizimis. Faz tempo que eu não jogo Vampiro. Ah, não, eu tô jogando agora, mas o Vampiro mais Dark hum, Ages. É que quando eu falo de sim, vampiro, não me vem cabeça Dark Ages, cara. Não sei, eu sou sim. apaixonado Ah, é muito bom. E essas trilhas, digamos, vai, a trilha da metamorfose, era justamente o que o Reinaldo estava colocando, de você ir modificando a tua forma e a forma dos outros que estão na sua volta, a forma física mesmo, tá, gente? Até você conseguir atingir, eu acho que é Citra Adra, que eles citam lá, que é É. o estágio máximo ali deles. É até o símbolo do dragão que eles se autonomeiam, né? O grande dragão, né? Hum, É uma figura aí, acho que a gente pode até depois fazer outro podcast falando um pouco dessas simbologias também, né? Eu hum, acho interessante que eles não são contrapontos no jogo, mas dentro dessa ideia da mudança, né? Do controle de si mesmo, tem o Ravenous, né? Que o sim, Ravenous, ele parece ser, dentro dessa análise, um antagonista, porque enquanto o Zimis, ele busca, né, esse crescimento na mudança pessoal, né, na mudança corporal, da carne, né, algo meio egocêntrico, né, centrado neles mesmos, o Ravenous, ele já busca essa transformação moldando o externo, né, a realidade sim. através do quimerismo, né, moldando ali a realidade ao seu prazer, né? Sim, ele busca quase que a quebra da realidade ali Sim, sim, para esse avanço. parece que o Zimis ele busca, por mais essa ideia da metamorfose do corpo, né, da vicissitude, né, ele tem essa instabilidade das mudanças, né, mas é uma busca por um apogeu, por um estado, né, por essa Sim, grande realização ali que tem na trilha, né. O Ravenous já não, ele vai dentro dessa mutabilidade que é o território dele, né. exato, exato. Até dentro aí da ideia da White Wolf, teve alguns problemas aí durante esses anos com os Ravenos, né? Que acho que o Ah, sim. V2, o que que a editora costumava fazer? Era tudo muito experimental.
Então eles colocavam estereótipos. Então, por exemplo, pensava o Ravnos. O que são os Ravnos? São ciganos que eles têm como fraqueza cometer crimes. Trazendo isso para a nossa tecnologia de hoje, para a visão que a gente tem de mundo hoje, tipo, cara, isso aí tá errado, né? Isso você tá estereotipando, você tá Sim, distorcendo as coisas, cai né? no estereótipo, né? O cigano rouba as Exato, crianças. Quando a gente era criança, falavam exato. isso, né? Tanto que Reforçando, né? a editora tomou muito processo por Eu conta não sabia. disso, É né? perigoso, é Exato, perigoso. exato. Até que pelo V3, se eu não me engano, que foi a terceira edição ali do Vampiro, aí eles mudaram totalmente. Eles pegaram a filosofia indiana dos Brahmanes, tudo, para pensar essa modificação, para pensar essa alteração e essa ascensão. Então, deles pensarem a realidade como algo que não é imutável, não é parado ali. Sim, sim, é algo dinâmico, né? E é interessante, né? Acho que falando desses dois clãs, como a questão de uma consciência, uma noção de si, Protesimis ele se expressa no controle de si, do corpo, né? Colocar Uhum. aí simbolicamente o controle de si mesmo, né? Mas o controle do corpo, né? Essa consciência se exprime através do próprio corpo, o Ravenous é o contrário, né? A Sim. consciência se exprime através do controle do outro e do mundo, né? Isso, de criar ilusões ali, e até dentro mesmo dessa disciplina, acaba exigindo pesquisa, tanto do jogador quanto do narrador. Tá, ele tem uma disciplina chamada quimerismo. Aí você vai ler lá na introdução, ele pode aprender com as fadas. Tá, mas o que que é uma fada? De onde que vem? Que mitologia que é? E isso vai forçando você a aprender mais. Sim, sim, vai estimulando para enriquecer, né? Exatamente, Para exatamente. enriquecer o jogo, mas eu acho bem interessante, né, essa ideia dos clãs e a gente poder fazer essa análise aí, né, do psicológica, simbólica, não sei, Exato, arquetípica, exato. isso é bem interessante, né? É, tem a questão do background também, né? E Exato. também esses clãs, eles trazem essa carga do background. Sabe por que eu quis falar esse tópico? Porque eu falei, eu tava fazendo ficha de Cyberpunk e Uhum. eu fiz uma de lobisomem para a campanha do Diogo. Lógico, são backgrounds totalmente diferentes, né? Só que tinha um ponto em comum nos dois, cara. Eu até falei com você ontem, eu falei, caramba, tem um Uhum. ponto ali de família, né? Uma coisa assim. Os dois têm históricos com a família dos personagens, né? O background também ele traz um pouco, né, dessa possibilidade de trazer as próprias questões pro personagem. De colocar algo seu ali, né? A forma que eu tinha aprendido antes de montar o background, né, do personagem era pensar o conceito. O que que ele quer ser da vida dele? Ele quer ser um médico, ele quer ser um astronauta, ele quer ser um ladrão, enfim. Aí você vai preencher e pintava a bolinha, basicamente. Depois, conforme o tempo foi passando, você vai desenvolvendo mais clareza ali com o personagem. Até uma grande amiga minha, Ariadne, ela me ensinou, acho que há uns 2, 3 anos atrás, a realmente fazer um background, uma história mesmo do personagem. Pensar que, quem eram os pais dele, aonde que ele nasceu, como que foi a infância dele, a adolescência, como que ele era na vida adulta. E pensando aí na ideia do lobisomem, talvez, como que foi a primeira transformação dele? Foi traumática, que geralmente é, né? Normalmente o pessoal gosta de uma Sim, tragédia. geralmente é. Ou pensando no vampiro, eles são levados, né, para o clã, ou seja, eles são abraçados por um outro vampiro. E por que que esse vampiro abraçou ele? O que que ele viu nele que, falou assim, cara, você seria bom, uma boa aquisição aí para o clã. E como que foi essa transformação, tal, de criar um background mesmo. Eu acho que o último personagem que eu fiz, que eu mandei até pro Davi, lá da confraria, salve Davi. Acho que eu fiz uns,
sei lá, umas 7, 8 páginas de background pra mandar pra ele, Nossa, pra é dar bastante coisa, um bastante trabalho coisa. pro cara. Deu trabalho pro mestre, não, não, mas é Sim, legal. Acho que quanto mais rico o background, mais legal fica o seu personagem, sim, né? E aí exatamente. também entra o mestre, né? Ter respeito também pelo jogador, né? Porque não Exato. adianta o cara pegar aquele background e falar, tudo bem, ele não precisa mestrar o background do Uhum, jogador, mas trazer pra campanha, né? Porque acho que é aí que exato. vai ficar rico, né? É, de usar, né? Acho que o V5 no Vampiro, apesar das críticas, eu particularmente eu não gosto muito do Eu, V5. pelo que eu vi, não me agradou, mas como a gente também vem de uma. Não sei se é a É, gente que a tem a resistência também. resistência, eu não quero saber, eu quero que eu goste. Mas até, enfim. Uma coisa que eu achei interessante são os aspectos históricos e os aspectos psicológicos dos personagens. Então, por exemplo, eles têm a ideia de pilares, né? O que são pilares? São pessoas muito importantes ali na vida daquele personagem. E se acontecer alguma coisa com aqueles pilares, que geralmente acontece, tá, gente? É, como que vai ser a vida dele? Que você vai fazer depois que esses personagens se forem? Até se não acontecer nada artificial com eles, eles não serem caçados, nada disso, mas você é um vampiro, você é imortal. Então, por exemplo, você tem como pilar a sua irmã. Ela vai morrer antes de você. E como que vai ser para você Ah, sem ela? interessante esse conceito, né? Hum, Isso já é algo da dinâmica da do dinâmica, V5. a fome, que nem É, a a. regra de fome é É diferente, né? Eu não sei diferente. como é que Então, é. por exemplo, no V2, V3, V20, você tem pontos de sangue. E aí eles tiraram isso. Você tem sensações ali de fome. Então a fome vai de 1 até 5, que você vai aumentando. Então, por exemplo, a cada noite que você acorda, você rola fome. Então não tem um período ali que o personagem vai ficar tranquilo, e nem você, jogador. Porque o seu personagem ele pode entrar num frenesi de fome, ou seja, ele fica buscando o alimento, no caso de um vampiro, buscando sangue, e sendo que você vai se alimentou um dia antes. A besta, no caso, que é o que mantém ali o vampiro, ela é dinâmica, então ela pode ir Ah, mudando, não tem nada seguro no V5. acho que tem elementos aí que vale a pena, É, então, que é dar uma horror olhada. mesmo psicológico. Tá, vou dar uma olhada, sair do amor, a paixão, a devoção ao É, V3, né? eu prefiro mais o V3, É, não, mas mas é só para saber também. Não, 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 não quero também me aventurar muito, né? sim. Hoje a gente está chegando aqui ao final e eu queria fazer uma proposta aqui para você. Eu mestrei uma última sessão de uma campanha de Dark Ages que eu tô, né? Campanha de Uhum, Corvus del Diablo. Nessa última sessão, né, eu fiz uma proposta pro príncipe da cidade, que é um Ventru, que é o personagem do Gabriel. Uma uhum. proposta um pouco, né, pesada, né? Eu não vou ser justo assim, que eles estavam ali num debate, eles é o príncipe da cidade e veio o príncipe de outra cidade, né? Um príncipe assim Uhum, mais antigo, vamos dizer assim, um grande comandante de toda aquela região. Depois ali dos desdobramentos da campanha, o príncipe, né, chegou pro personagem, pro Cronos, o príncipe Cronos da cidade, e falou: ele era um Bruhal, o outro príncipe, e o príncipe da mesa era um Ventru. uhum, E ele falou assim: olha, eu gostaria de ver, né, para você assumir aqui o principado dessa cidade, né, e se mostrar um príncipe forte, eu gostaria de ver uma cena de você atravessando essa sala, a sala do salão ali do rei, sob os raios do sol para sentar no seu trono, né? Você vai caminhar no sol e sentar no seu trono ao final, para você demonstrar que você não teme nem, o né, sol. nem o sol. O príncipe declinou, ele falou: "Não quero não. Não quero, né? Não vou me arriscar." Ele falou: "Tudo bem, né? Lógico, vai ter consequências aí para a próxima Uhum, situação." Eu falo aqui também, trago um desafio para você. Vamos ver se vai declinar aqui, ó. Não tem como uhum. voltar. Vamos fazer uma segunda parte desse podcast só para falar dos clãs e essa questão do background? Com certeza, vamos sim, vamos sim. Aí Quero sim, sair no não sol, viu hein? para trás, ele vai sair no sol. Fortitude Olhei até para a segurou, câmera hein? errada, ó. Fortitude A pegou. Fortitude passou no teste de coragem, né? Tá certo, galera. Então, a gente vai finalizar por aqui mais um podcast,
da confraria. Uhum. Eu sempre quis falar essa frase aqui, era o Ricardo que falava, mas agora sou eu. Dá um aperto de mão aqui, um abraço, que é a Querida única parte falsa do abração. trabalho, do programa é o abraço. Pode Falou, fazer um galera. merchan Pode rapidinho? fazer sim, fala aí. Pessoal, vou citar três pessoas aqui bastante importantes, tá? O pessoal do Grupo D20, site deles, grupod20.com.br, no Instagram e YouTube eles estão como @Grupo D20. Minha amiga Ariadne, ela tem o canal Genie Play Games ou Ari Noturna, onde ela faz lives dos jogos que ela gosta, tal, bem bacana também. E tem o mestre Henrique, que acho que até eu vou jogar uma sessão com ele hoje, que é do canal 753 do YouTube ou Instagram também, vocês têm contato. É até aproveitando, né? Já que você trouxe aí, chama essa galera então para vir aqui também trocar uma ideia com a Tá, confraria, de repente gravar aí um podcast com a gente. tá aberto convite para vocês também, pessoal. Falar e vai falar com o mestre aí, ó, já troca uma ideia com Isso ele, fala aí. com seu amigo, o pessoal aí é D20, né? D20, grupo Pra eles D20. virem aí, entrar em contato e É somar isso com a gente aí. também. Isso aí. Vamos ver se passa um teste de coragem. Vamos ver se passa um teste de coragem. Falou, galera. Valeu, Falou, valeu, obrigado. brigadão.